E a nossa igreja vive esse processo sinodal convocado pelo Papa Francisco, né, Bianca? Verdade, irmão Alan. E a gente quer, claro, refletir também sobre tudo isso, porque sabemos o quão é necessário termos a participação do povo, sermos uma igreja em comunhão, uma igreja em saída e uma igreja em missão. E é exatamente por isso que hoje nós vamos conversar sobre esse processo sinodal com a Mariana Venâncio, ela que é assessora da Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética, e ela vai nos receber via Skype, irmão. E ela já chegou aqui entre nós, não é isso mesmo, Mariana? Bom dia para você, querida. Olá, irmão Alan, bom dia. Bom dia, Jéssica. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão importante para a nossa igreja, que é o tema do Sínodo. Então, bom dia também a você que nos assiste pela TV Aparecida. Amém, amém. Que bom ter a sua presença aqui conosco, viu? Então, hoje nós vamos conversar, viu, Mariana, querida? Aqui hoje está a Bianca, eu, você e os devotos de Nossa Senhora, o povo de Deus que é a igreja. A Mariana é essa jovem simpática, a área de pesquisa dela é Bíblia com literatura. Gente, olha que bonito. Ela é leiga, teóloga, doutorando em estudos literários e trabalha na CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como assessora da Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética e fazendo parte dessa equipe nacional do Sínodo, com o trabalho de assessorar as dioceses na fase diocesana que aconteceu, na escrita dessa síntese nacional. Então, Mariana, você tem muita coisa para nos ajudar e assessorar os devotos de Nossa Senhora aqui no Família dos Devotos pela TV Aparecida, não é verdade? Isso, nós tivemos um grande trabalho, né, na fase diocesana. O processo sinodal se iniciou com essa fase que aconteceu nas diversas dioceses. E já no início do processo sinodal, a nossa equipe nacional estava definida. Então, nós somos 15 pessoas que tivemos como tarefa auxiliar as dioceses na organização dessa primeira fase, na organização das escutas, das reuniões, também dos materiais, né, que foram utilizados. Então, fizemos várias assessorias. Essa primeira fase foi marcada por esse tempo da pandemia, né? Então, nós nos reunimos muito de maneira online também. E aí, depois que a fase diocesana foi concluída e que cada diocese produziu a sua síntese, nós, como equipe nacional, tivemos a árdua tarefa de reunir todas as sínteses diocesanas, aproximadamente 280 sínteses, em uma síntese única que pudesse revelar o processo sinodal que aconteceu no Brasil, com o rosto do nosso povo e das nossas dioceses. Então, foi um trabalho muito enriquecedor, porque tivemos contato com todas essas contribuições vindas do país inteiro, mas também um trabalho de grande responsabilidade, porque não foi simplesmente o trabalho de registrar a opinião da maioria, mas de oferecer à Secretaria-Geral do Sínodo em Roma um retrato do que foi o processo sinodal aqui no Brasil, repito, não com a opinião da maioria, mas com a expressão das minorias também e das diversas pessoas que participaram do processo. Então foi um trabalho muito enriquecedor e uma grande honra para nós também. É um trabalho que não terminou também, né? Nós agora aguardamos as instruções das próximas fases, das próximas etapas, e de alguma forma a equipe nacional também vai continuar contribuindo com as próximas fases do sínodo que continua acontecendo. Eu imagino, Mariana, que seja realmente um trabalho enriquecedor e minucioso, não é, irmão? De detalhes, de conhecer as realidades, de ir atrás das pessoas e escutá-las. Porque muitas vezes essas pessoas, elas acabam não sendo ouvidas, não é mesmo? E por que o Papa Francisco, então, fez essa escolha por esse tema, né? Por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. A escolha do tema é muito significativa, Bianca, porque o sínodo é um sínodo sobre sinodalidade. Acho que a gente precisa partir desse ponto, né? O sínodo dos bispos, ele sempre teve um tema direcionador e o tema desse ano é exatamente a sinodalidade. Então, nós celebramos um sínodo
como uma experiência para refletir sobre o que significa ser uma igreja sinodal. Então, o sínodo, ele propõe refletir exatamente sobre aquilo que ele é, sobre esse ambiente de comunhão, de participação e de missão. Então, a escolha do tema é uma escolha muito sábia, é claro, como todos os direcionamentos que nós recebemos do Papa Francisco, e que já nos demonstra o que significa viver a sinodalidade. Quer dizer, não é possível viver uma igreja sinodal se nós não temos comunhão, se nós não favorecemos a participação de todos e se tudo aquilo que nós fazemos, refletimos e somos, não estiver orientado à missão. Então, essas 3 ideias que compõem o tema principal, comunhão, participação e missão, elas constituem o caminho para uma igreja sinodal. O Papa Francisco diz que a igreja sinodal, a sinodalidade, é o caminho que Deus espera para a igreja do terceiro milênio, né? Então, isso é muito bonito para nós pensarmos que a sinodalidade precisa ser a nossa identidade. Primeiro, individualmente, cada um de nós precisa ser aberto à sinodalidade para que sejamos de fato igreja. E a nossa igreja, enquanto pequenas comunidades, também precisa ser uma igreja sinodal, porque essa é a inspiração, é a identidade eclesial. Então, o grande caminho para isso é favorecer a comunhão, é favorecer também a participação de todas as pessoas e abrir-se à missão. Se nós temos uma igreja que ainda não vive a sinodalidade em sua plenitude, é porque na comunhão, na participação e na missão nós ainda precisamos crescer. Então, oferecer esse tema é também oferecer um caminho para que encontremos a sinodalidade de maneira efetiva, né? Então, é um tema muito bonito, mas que nos convida à reflexão e também à responsabilidade. Nós estamos conversando, tendo a alegria da participação hoje no encerramento desse mês de outubro, mês missionário, quando a igreja nos convidou a pensar exatamente a partir de uma trilogia: a vida é missão, Jesus Cristo é missão e este ano a igreja é missão. E nesse espírito, quem participa conosco hoje é a Mariana Venâncio, ela é assessora da Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB, e aqui ela está conversando conosco sobre esse assunto do Sínodo 2023. Mariana, é interessante que o Papa, e foi exatamente isso, esse momento, essa primeira fase, da escuta, escutar o outro, escutar o Espírito. E essa escuta é para dizer que cada leigo, cada gente, cada pastoral, cada batizado que é missionário pela graça do batismo, ele é um protagonista da missão, ele é evangelizador. Nessa escuta toda aí que vocês receberam, Mariana, vocês sentiram assim a participação, o envolvimento do povo de Deus nas dioceses? Sim, nós percebemos que o processo sinodal foi acolhido com um grande entusiasmo pelas dioceses aqui do Brasil. Ficamos muito satisfeitos com a resposta que recebemos das diversas dioceses. Então, praticamente todas elas se envolveram no processo, enviaram a sua síntese. Nós, inclusive, recebemos contribuições que não estavam vinculadas a dioceses, né? Então, de pessoas que quiseram participar e que quiseram oferecer a sua contribuição. E isso demonstra uma grande esperança no processo sinodal e especialmente nessa atitude da escuta. Quer dizer, as pessoas, elas veem com esperança o escutar da igreja. Elas entendem que uma igreja que escuta é uma igreja que se aproxima mais daquilo que Jesus Cristo espera dela, né? Então, às vezes, nós vemos com um certo pessimismo, as pessoas não acreditam mais na igreja como ambiente de escuta, mas o processo sinodal nos revela o contrário. As pessoas veem, sim, com grande esperança esse movimento de escutar e veem a escuta como ponto-chave da transformação de alguns pontos que nós precisamos ainda transformar e melhorar. Então, nós vimos um grande empenho das dioceses e de todas as pessoas que estiveram envolvidas no processo, não apenas o empenho do clero, né, ou dos bispos, o que faz com que o processo sinodal tenha alcançado seu objetivo, né? Nós sabemos que os sínodos anteriores,
eles eram a reunião dos bispos em torno de um tema específico, que já representavam a escuta de toda a igreja. Cada bispo levava consigo a voz da sua igreja particular. Então, todos nós éramos escutados no processo sinodal. Mas essa ampliação do processo com a fase diocesana, ela tem por objetivo fazer com que cada cristão batizado sinta-se parte do processo e sinta-se ouvido efetivamente. Então, é o que as sínteses diocesanas revelaram, o que todo o processo, todo o envolvimento revelou. Então, nós percebemos uma grande maturidade do nosso povo ao lidar com a fase diocesana, do sínodo, e percebemos que fazer sínodo já ensinou muito sobre sinodalidade, né? Já nos mostrou que as pessoas têm essa consciência de que viver uma igreja sinodal não significa que todas as minhas vontades serão atendidas, mas que eu serei escutada nos processos de tomada de decisão, de que não necessariamente a voz da maioria é que toma as decisões, mas que todo o povo de Deus é escutado como uma forma de também escutar a voz do Espírito, escutar o Espírito que fala às igrejas, né? Então, embora nós ainda não tenhamos concluído o processo sinodal, os frutos já estamos colhendo, né? Ao menos do início desse processo, nessa fase diocesana. Que bonito, não é? Bonito mesmo, Mariana, poder ver que, né, as pessoas estão aí aptas e prontas para poder falar, para poder, né, dizer o que elas querem, o que elas buscam, e principalmente que a igreja está apta e pronta a escutar, né, irmão? É verdade, nós estamos nessa caminhada, né, até outubro de 2023, estamos indo rumo a esse momento sinodal, portanto, e você ouve falar tanto esta palavra e é bom que você está ouvindo, é bom que você tenha participado desse processo aí na sua diocese, na sua paróquia, na sua comunidade. É ótimo que essa escuta tenha chegado até você e você tenha participado com alegria, com gosto, porque o sínodo, a palavra grega, quer dizer exatamente isso, é caminhar juntos. Por isso que esse ano, a novena e festa da padroeira, respondendo o pedido do Papa Francisco, em sintonia com a igreja no Brasil, nós então colocávamos com Maria, caminhar juntos para construir uma igreja missionária. Mariana, para a gente encerrar, qual é o conselho que você daria para todos os leigos, para o povo de Deus que está nos escutando, rumo a esse processo sinodal, por uma igreja sinodal de comunhão, participação e missão, quando nós vamos vivenciar isso também no ano de 2023, assim convocado pelo Papa Francisco? Meu conselho é que não percamos nunca a esperança, né? Nunca percamos a esperança numa igreja que escuta, que tem dado os seus frutos e tem dado os seus passos nos processos de escuta, de comunhão, de favorecimento dessa participação. Então, no início do processo, nós escutávamos muitas pessoas perguntando, né? E se aquilo que eu disser não tiver escrito na síntese final, o que eu faço? E aí, ao longo do processo, a gente foi percebendo que o importante não era o que estaria escrito na síntese final, mas esse processo de escutarmos, de nos sentirmos aptos a falar e a participar, né? E percebemos que isso já deu seus frutos, já provocou as suas mudanças no sentido de que as nossas comunidades agora se veem como comunidades mais sinodais, que escutam umas às outras. Então, nós temos que seguir, né, nesse movimento, tanto de ter a coragem, de ter a generosidade também de falar, de dar as nossas opiniões, de participar, mas também de acolher a participação e a fala dos outros, né? E que possamos acompanhar também esse processo, não é porque a fase diocesana já se encerrou que agora a gente vai deixar de acompanhar o processo sinodal, tanto para que a gente se informe sobre o que está acontecendo, mas para que a gente também contribua com as nossas orações para os direcionamentos que virão desse momento tão importante na nossa vida. Muito bom, viu, Mariana? Mariana, olha, parabéns para você pela clareza, pela sua fé, pela sua missionariedade, viu? Com você a gente vai caminhando junto, sendo a igreja sinodal. E parabéns, Mariana, porque você é uma jovem missionária. O Papa Francisco que disse isso também, é o jovem
que vai evangelizando outro jovem. Obrigado, Mariana. Obrigada. Até outubro de 2023 nós vamos nos falar muito ainda, viu?